Vou esperar mais gente entrar porque tem pouquinha gente ainda. E aí, meninas? Vou dar um tempinho enquanto entra mais gente. Oi, Larissa! Gente, dá muito nervoso, né, ficar aqui. Mas vai dar tudo certo. Davi Holanda chegou. Oi, Tchaya. Gente, eu só tô esperando entrar um pouquinho mais de gente, tá? Pra começar. Natália, Bruna, todo mundo entrando. Cristina. Aí, minha mãe chegou. Tô esperando entrar um pouco mais de gente pra começar, tá, galera? Oi, mãe. Deixa eu ver se tem mais gente do grupo aqui, se já... Gente, galera do grupo, lembra de anotar as perguntas depois pra mim e me mandar. Eu tô com o WhatsApp aqui aberto no computador. Ai, Carol chegou. Deixa eu ver quantas pessoas tem. Acho que eu vou começando. Tem 14 pessoas já. Bom, eu vou me apresentar primeiro, né? Meu nome é Thaís, pra quem não me conhece. Eu sou estudante de Ciências Sociais e atualmente eu desenvolvo meu TCC e integro o grupo Desestrutura. É um grupo que estuda desigualdades estruturantes, né? Um grupo da UF. Ele é coordenado pela professora Carolina Zuccarelli, maravilhosa. E também é composto, né, por alunos da graduação, principalmente, e também por professores, como a professora Flávia Rios e a professora Raquel Lima, que são do Departamento de Sociologia da UF também. São maravilhosos também. Bom, toda quarta-feira, né, como as meninas já falaram nas outras lives, a gente tá com essa série conversando sobre desigualdades, onde a gente vai estar sempre convidando alguém para falar sobre o seu trabalho, a sua produção, seja em nível de graduação ou de pós-graduação. E também tá conversando sobre como as desigualdades perpassam esses trabalhos, né, dessas pessoas. Hoje a gente vai estar... A gente convidou a Lilian, né, que se formou em Ciências Sociais recentemente, e ela desenvolveu a monografia dela, no caso, sobre as transformações, né, que ocorreram a partir do movimento de transição capilar aqui no Brasil. E eu vou convidar ela pra gente começar. Só lembrando que esse vídeo, né, essa entrevista vai ficar salva aqui no nosso IGTV e também lá no nosso site. O nosso site tem o link lá na bio desse perfil, né, do Desestrutura. Então é mais fácil vocês acessarem por lá do que eu colocar aqui no fixar, né, um comentário aqui. Então eu vou chamar a Lilian para ela se apresentar e a gente começar. Oi, Cristina, acho que é a mãe da Carol. Prazer conhecer virtualmente.
Acho que eu convidei ela, não. Ai, gente, que vergonha. Eu virei minha câmera agora, eu não sei como é que a gente. Oi! Oi, tudo bem? Oi, tarde, tudo bom? E aí? Acho que você pode começar se apresentando um pouco pra gente. Tá ótimo. Oi, gente, boa tarde. Então, como a Thaís falou, meu nome é Lilian Pacheco, e eu sou bacharel em Ciências Sociais, né, pela UF, e eu fui convidada, né, pelo grupo de estrutura para falar um pouquinho sobre o meu trabalho de conclusão de curso, né, minha monografia. Do estético ao político, uma análise da transição capilar como uma expressão de mudança cultural no Brasil. E fui orientada pela professora maravilhosa Flávia Rios, né? Também que está aí junto do grupo, né? E, enfim, eu acho que antes de tudo eu queria dizer que começar agradecendo, né, o grupo de estrutura pelo convite e em especial a professora Zucarelli e a Thaís também por todo o suporte, assim, que está desde o início, assim, desde o convite até esse último momento, assim, dando todo o suporte nesse processo. E também parabenizar o grupo, né, pelo conteúdo lindo, assim, que vocês estão produzindo e trazendo esse espaço, né, essas discussões para fora da academia, tá disponibilizando, né, essas discussões que eu acho muito interessante, assim, de forma muito legal e dinâmica, assim, essa forma, né, de live, eu acho que é muito, muito interessante estar disponibilizando todas essas discussões. Eu achei muito legal estar trazendo isso. Aí vocês estão fazendo de uma forma muito, muito interessante e eu estou acompanhando aí desde. Eu comecei a acompanhar, né? Agora já vi as lives anteriores, ficaram ótimas. O conteúdo do Instagram também está muito legal, o site lindo. Então, enfim, vocês estão de parabéns e mais uma vez agradecer, né, pela oportunidade de estar falando, né, do meu trabalho, que é muito legal. Sim, sim, a gente que agradece você ter aceitado o convite para um tema que acho que é importante, né? Tava até comentando com a minha mãe que ia fazer live, né? Ela tá aí. E ela não acha como que é possível fazer um trabalho sobre cabelo, sobre então a gente que agradece, também acho fundamental esse projeto que a Carol começou, né, com esse grupo. É uma forma realmente da gente estar divulgando o que a gente produz na academia, que, como até o pessoal comentou nas outras lives, né, é uma coisa que não sai muito da universidade e as pessoas às Exatamente. vezes não sabem o que a gente faz lá dentro, né? Então Exatamente. a gente aqui está mais próximo. Só para avisar o pessoal, né, como é que vai funcionar. Vai ser no mesmo roteiro que as outras lives aconteceram, né? A gente tem algumas perguntas meio que já prontas sobre para perguntar sobre como o que é o tema da pessoa, como é a pesquisa dela. É, mas a gente vai deixar isso ocorrer de forma bem fluida, mas a gente tem essa base e no final a gente vai abrir para pergunta. O pessoal do grupo aí vai estar anotando e no final a gente olha para essas perguntas e a Lilian responde, tá? Então, eu acho que você pode começar falando um pouco, né, sobre o que é essa pesquisa e o que ela procurou responder. Eu vou tentar falar um pouquinho resumidamente aqui agora da minha monografia. Então, acho que nesse primeiro momento da minha monografia, eu tentei entender assim, os processos que possibilitaram essa popularização, né, desse movimento de transição capilar. E aí, para isso, eu queria também entender um pouquinho o papel do mercado e o papel das redes sociais, né, todo esse processo. Eu acho importante um pouquinho eu explicar o que seria a transição capilar aqui, né? A transição capilar eu entendo como um momento, desde a decisão, né, de, das pessoas que alisam os cabelos, né, ou que fazem relaxamento, de parar, né, com esses processos de alisamento, desde esse momento, dessa decisão, até o corte da parte lisa. Então, até a parte, o momento que você foi o cabelo todo, sua textura natural, né? Então, é exatamente isso. Eu queria entender os processos que possibilitaram essa popularização, né, desse movimento. E aí eu também tive que analisar para entender, né, o que na verdade levou o cabelo, essas pessoas a alisarem o cabelo no primeiro momento.
eu precisei compreender também o cabelo como uma ligação do cabelo como formador de identidade racial. E aí entender essa passagem, né, desse cabelo nesse momento de alisamento, o cabelo como um símbolo de opressão e o cabelo passando por ser um símbolo de resistência, né, entender como isso ocorreu exatamente. Eu acho. Basicamente isso, assim, para resumir assim, nesse primeiro momento. Sim, sim. E até uma coisa interessante, né? É que eu acho que o seu trabalho ele traz assim de forma que a gente, né, que nem esse susto que eu falei que minha mãe tomou, né, sobre tipo, é possível falar sobre cabelo, né, num trabalho de conclusão de curso. E eu achei interessante quando eu tava lendo o seu trabalho, você falar que existe, né, uma área de estudo sobre cabelo. E como que você mostra que, além desse âmbito estético, né, também a função do cabelo ela perpassa por uma necessidade de se reconhecer naquela textura, naquele corte. E também, tratando-se de Brasil, né, você vai falar melhor depois, a gente também entra numa função de uma classificação racial, né? Então, acho que aqui a gente até podia já entrar na próxima pergunta, que seria perguntar quais teóricos você usou para fundamentar o seu trabalho e que você acha que devem ser relidos para discutir esse enfrentamento às desigualdades sociais. Tá ótimo. Eu tô só uma preocupação minha, eu não sei se está travando assim aqui, mas eu acho que tá tudo ok, né? Tá Aí dando tá tudo para. certo. Uhum. Tá, então é só. Mas enfim. Eu acho que assim, três autores chaves assim, que eu utilizei durante toda a construção, né, da minha monografia foram a Nilma Lino Gomes, o Horaci Nogueira e a Ângela Figueiredo. Acho que eu vou começar falando um pouco do Horaci Nogueira, que eu utilizei assim, principalmente o conceito dele de preconceito racial de marca. E o que seria esse preconceito racial de marca? Ele dá o conceito preconceito racial de marca para falar do contexto brasileiro, né? O contexto brasileiro, o preconceito racial de marca aqui seria onde a identificação racial ela se daria a partir do fenótipo, né? Então você identifica racialmente uma pessoa através da cor da pele, através da textura do cabelo, através, né, do fenótipo, da aparência em si, né? Uhum. E isso é em contraposição com o que ele compara com o preconceito racial de origem, né, que seria nos Estados Unidos. Esse preconceito racial de origem aí já seria uma identificação racial do indivíduo a partir da sua descendência, né? Então, se o indivíduo é descendente de um grupo étnico específico, ele automaticamente faz parte desse grupo étnico e pronto, independente da sua aparência, né? Então tem essa diferença. E eu então utilizei durante toda a minha monografia esse conceito de preconceito racial de marca para entender, né, a função do cabelo como fator de reconhecimento racial, né, de classificação e identidade racial. E aí eu acho que a gente precisa muito pensar nesse conceito para pensar o colorismo dentro do Brasil, né? E aí eu me utilizo, assim, baseando no trabalho da minha maravilhosa orientadora, outra vez, a Flávia Rios, para explicar um pouco o que é colorismo. E aí seria um termo, né, para explicar a forma como negros de pele clara, como eles experimentam o racismo de uma forma diferente de negros de pele escura, né, de pele retinta. E aí acho que é interessante falar que, exatamente por essa questão, né, do preconceito racial de marca, não significa que negros de pele clara eles não estejam experimentando racismo, até porque a identificação racial ela não se dá somente pela cor da pele, né? A gente vê aqui pelo conceito do Horaci Nogueira que leva em consideração o fenótipo num total, né? Do cabelo, dos traços e num todo e até classe social, né? Que coloca. Mas enfim, assim, e é entender também como essa questão toda, né? Não quer dizer que os negros de pele clara eles tenham privilégios. Não é sobre isso. É uma questão exatamente de tolerância. Eles são tolerados em espaços que os negros de pele escura não são tolerados, não são bem-vindos.
né? Uhum. E aí entra exatamente nessa questão toda de representatividade e de quando você tem que pensar que você tem que colocar um negro em uma posição, você acaba vendo um negro pele clara e toda uma questão assim que eu acho que vai um pouquinho além do que eu poderia falar agora, mas enfim, que eu acho interessante colocar também. Mas de qualquer forma, eu usei bastante esses conceitos durante toda a minha monografia. Então, Horácio Nogueira foi assim o autor-chave para entender o cabelo, a posição do cabelo dentro do contexto brasileiro, né? E aí, junto dele, eu usei também. Eu tô com uma colinha aqui para ver todos os nomes, são nomes bem grandes, assim. Por exemplo, Lima Lido Gomes, ela tem um trabalho incrível que chama Trajetórias Escolares, Corpo Negro e o Cabelo Crespo, Reprodução de Estereótipos ou Ressignificação Cultural. E aí ela vai discorrer sobre todas as experiências, né? Do negro dentro da escola, todas as experiências, como elas são formativas do imaginário, assim, e do auto-reconhecimento e de como essas relações afetam, né, a autoimagem do negro. E como isso afeta a autoestima também, e mais uma vez, como isso foi importante para mim para entender esse primeiro momento do alisamento, né? Por que as pessoas estão buscando o alisamento? E toda associação com o fenótipo negro como feio, como sujo, Sim. e enfim, foi muito importante assim essa questão também dos apelidos pejorativos, das piadas, tudo isso a gente vê bastante nesse contexto assim escolar. Eu acho que foi bem importante para eu compreender esse sentido assim. E também o trabalho dela é corpo, cabelo como símbolo de identidade negra. Também junto com a Horácio Nogueira me fez entender bastante esse movimento, né, de cabelo como símbolo de identidade negra. E aí também essa passagem também, que você vê um pouco depois, né? Dentro desse movimento negro, dentro desse movimento de transição capilar, desse cabelo crespo como socialmente dado como estigma, né? Como visto socialmente como estigma, e virando um símbolo de orgulho e um símbolo de afirmação ética racial, né? Uhum. Enfim, a terceira que eu utilizei bastante foi a Ângela Figueiredo, também cabelo, cabeleireira cabeluda e descabelada, identidade, consumo, manipulação e aparência entre negros brasileiros. E aí, novamente, para entender o cabelo, né, nessa questão de identidade e nessa questão, para entender também, de novo, esse primeiro movimento do alisamento e fios que tecem a história do o cabelo crespo entre antigas e novas formas de ativismo. E esse trabalho é feito em conjunto da Ângela Figueiredo com a Dailza Araújo Lopes. E aí eu acho que esse trabalho foi mais importante, assim, para entender o cyberativismo, né? Como ferramenta de estratégia política dessas mulheres negras, né? E Uhum. desse movimento de valorização da estética negra. E foi muito importante, assim, para mim, exatamente porque eu vou estar estudando, eu vou estar olhando, assim, mais para as questões das redes sociais, das comunidades, né? Do Facebook e das influenciadoras. Então, foi, assim, imprescindível para mim ter esse contato para entender como trabalhar essas questões, né? Dentro do âmbito virtual, né, o cyberativismo, que são assim imprescindíveis para se entender as desigualdades sociais, né, para se enfrentar as desigualdades sociais, porque você está entendendo assim toda uma questão estrutural, né, estética, né, a gente vê como uma questão estrutural, né, do racismo. Acho que é imprescindível a gente estudar essa parte assim da estética, né, para entender o que está Sim. por trás, né. Sim, eu vou. Eu quero até assim sair um pouco do roteiro para só para comentar mesmo. Acho que é importante a gente ter essa troca mais fluida, assim, nesse sentido de ser uma conversa, né? Eu achei muito interessante a forma como que você trouxe esse conceito, né, de colorismo na monografia. Eu achei bem objetivo e bem simples, assim, né? Como que se trata muito mais sobre a diferença, né, de como que uma pessoa negra de pele clara vai sofrer um racismo diferente de uma pessoa negra de pele escura. E junto disso, assim, né, indo nessa linha de que você começa a fazer esse recorte, né, logo na introdução,
Eu também achei muito legal você, tipo, pontuar que Desculpa, você tá Thaís, falando eu de. não ouvi o que você falou primeiro, que travou pra mim. Eu não ouvi a primeira parte que você falou, Travou. desculpa. Travou um pouco. Mas não, então, eu tava falando sobre como que eu achei interessante a forma que você trouxe a definição de colorismo na monografia, porque eu acho que resumiu bem, sabe? Foi uma coisa que veio escrita assim de forma bem simples e objetiva, né? E como que logo em seguida você também você tá fazendo um recorte, né? Olha, meu objeto eu tô falando de transição para mulheres negras, seja mulheres negras de pele clara, mulheres negras de pele mais retinta. E aí quando você trata, até você fazendo esse recorte, você vai falar de mulheres brancas, né, rapidamente, que passam pela transição capilar, né, como eu passei. E eu achei muito interessante, que eu acho que é o que é, assim, central na sua monografia, é isso, né? Você mostra como que, quando você faz esse recorte, eu acho que você também traz essa dimensão. Que você fala sobre um ideal de beleza branca, né? Que as pessoas estão ali Uhum. tentando se aproximar, ou elas estão mais distantes a partir do momento em que elas, por exemplo, uma mulher branca, né? Que assume seus cabelos cacheados ou crespos, ela se distancia desse ideal de beleza branco. Então, como que também isso explica um pouco do drama, né, da transição capilar, de como que é difícil a gente aceitar que a gente está se afastando dessa regra vigente, né, desse Sim, esse ideal. padrão, né? Exatamente. Eu acho que é interessante pensar assim que todo esse imaginário negativo, né, e esse ódio ao cabelo crespo e cacheado, ele tem sim essas raízes no racismo, né? Então, mesmo quando essas reações ruins acontecem com as mulheres brancas, por exemplo, que decidem passar por esse processo de transição, não que as mulheres brancas sofram racismo por terem os cabelos crespos e cacheados, não, longe disso. Mas esse ódio ao cabelo crespo e cacheado vem disso, sim? E aí você vê pelos próprios comentários, né, que eu coloquei assim, tá puxando da monografia, alguns exemplos de ela é branca, mas tem um pezinho na África, uma raiz na África. Uhum. Ah, é branca, mas tem cabelo ruim. É branca, mas tem cabelo duro. E você vê toda essa associação, assim, desse como o fenótipo negro como negativo, né? E aí, principalmente, você vê esse movimento, você percebe isso exatamente quando você vai contrário a ele. Então, quando você vai nesse processo de transição capilar, é que você percebe tudo isso, né? Deixa de ser invisível, né? Você Exatamente. percebe que isso está recaindo sobre você. Acho que é muito interessante, assim, Sim, total. pensar por esse lado, né? Sim, né? E como que isso, assim, traz muito sobre também, acho que, assim, é algo que se pudesse resumir. Não resumir também não, né, para não tornar isso uma, assim, uma coisa simplista, né? Mas acho que uma ideia que você traz muito é sobre como que houve essa transformação social mesmo, né? A partir da própria sociedade, né? Por influência do movimento negro, é claro, e das meninas na internet, né? Nas redes sociais aí. E aí a gente também pode discutir um pouco isso, né? Essa diferença entre essas influências, mas é Sim. como que houve de fato uma transformação de tornar aquilo, né, o belo e o que é feio, né? O que a gente, na Uhum. verdade, via como algo feio e a necessidade e o quão revolucionário é a gente enxergar como bonita a beleza negra, né? Os traços negros, né? O Sim. fenótipo negro, ainda mais numa sociedade, né? Que nem você colocou aí a partir do conceito de preconceito de marca, né? Do Esse Horaci. preconceito racial de marca. Então, acho que é fundamental um trabalho que fale sobre isso, porque eu acho que, assim, antes de ler o trabalho, eu sentia isso, né? Tipo, vendo meus amigos, né? Minhas amigas passando por toda essa transformação, de transformar esse auto-ódio em auto-amor. E como que a gente vive isso até hoje, né? Na verdade, é uma um eterno montanha-russa aí, de você Exatamente. entender que é algo que é imposto e você falar, não, peraí, mas minha beleza também é bonita, né? Então, isso é fundamental, é revolucionário mesmo.
E ler um. É extremamente difícil, assim, porque como você falou, né? É um auto-ódio, mas é um auto-ódio que é construído, né? Ele tem todos os mecanismos para te transformar em um auto-ódio. Então não é simplesmente uma coisa assim pura e individual. Não. Você tem realmente todos os mecanismos para aquele auto-ódio é construído. Então é muito difícil. Acho que no mínimo a palavra é difícil, desconfortável, você ir contra isso, ir contra o padrão, né? Você ir contra o ideal de beleza, porque você sente. A primeira coisa que você sente é assim no exterior, né? Das pessoas ao seu redor. É, é desconfortável, né? Eu acho que depois, assim, talvez mais para o final, se ainda desse tempo, porque eu sei que a gente tem um tempo limitado, eu queria, assim, eu fiz um questionário, né, na minha monografia, para tentar ouvir um pouco dessas meninas dentro da comunidade, dentro do grupo, né, do Facebook, Uhum. Transição Capilar Volta ao Cabelo Natural, voltando ao natural, desculpa. Transição capilar voltando ao natural. Eu disponibilizei lá e em uma das questões, assim, você vê que tem muitas respostas exatamente nesse sentido de como da dificuldade, né? A pergunta foi exatamente isso. Quais as dificuldades você sentiu? E você vê que assim, é exatamente isso. É a autoaceitação, mas também é a aceitação de fora, né? É a aceitação do social, como as pessoas recebem essa sua mudança e dos comentários enfim, acho que seria legal talvez trazer um pouquinho dessas falas e Sim. também das últimas falas que acho que são as mais reconfortantes, assim, né? Que é da pergunta o que mudou depois, após a transição capilar, que acho que são as que mais me emocionaram, assim, como alguém que passou pela transição capilar também, ver outras meninas falando sobre o processo, como afetou elas e, assim, que aquece o coração, sabe? Acho que se tiver um tempinho, eu gostaria Claro, de ler um pouquinho dessas respostas. claro. Eu fico assim, é que eu tive tantas assim emoções lendo, né, o seu texto assim, uma leitura muito fluida, que eu fico Ah, assim obrigada. querendo pontuar as coisas aqui com medo de avançar nas perguntas e a gente não trazer tudo que seu trabalho traz. É, eu acho que antes da gente talvez falar das conclusões, né, que seria a próxima pergunta, é, eu acho que seria legal você trazer um pouco, que eu acho que é fundamental no seu trabalho, é você falar um pouco do papel do mercado, né? Como houve essa mudança do mercado a partir dessas transformações sociais mesmo. Então, o que a gente percebe, assim, né, é que desses produtos, assim, falando do mercado em específico dos produtos de cabelo, né? Uhum. E aí dos produtos de cabelo também para pessoas com cabelo crespo cacheado. Eu tento não falar assim, mulheres de cabelo crespo cacheado, mas a minha monografia, acho que talvez pela forma que ela se deu, eu tive acesso a mulheres, praticamente não, em sua totalidade a mulheres. Uhum. Então eu acabo falando mais mulheres, mas é uma questão de pessoas em geral, né? Homens, mulheres, e, enfim. Não é uma questão só de mulheres, não são só mulheres que passam pela transição capilar. Sim. Mas aqui, se eu estiver falando de mulheres, é isso. E Enfim, só só um cuidado. uma coisa sobre isso, também é muito sobre o que a gente conversou antes, né? Talvez a monografia tenha ido mais por esse lado das mulheres, né? Até por uma questão, assim, que a gente, né, a questão de gênero traz mais pra gente, da gente se preocupar mais com a aparência. Sim, Então, pro sim. homem, a transição acho que tem outro sentido, né? Porque muitos homens simplesmente raspavam o cabelo. E Sim, é a questão também de ser esperado do homem que raspa o cabelo, né? O homem com cabelo crespo. E aí também eu tô falando assim, não tive esse baseamento teórico para falar aqui que essa é a minha opinião. Eu acho que é esperado do homem também, com cabelo crespo, você raspar o cabelo por questões de ser visto como profissional. E aí tem toda essa questão também, né? Então, eu acho que aí já não seria talvez uma questão de transição capilar, mas eu acho talvez um movimento diferente, não sei. E aí isso seria uma metodologia diferente para alcançar os homens que passaram por esse processo e em meios diferentes, já né? tem outro Então, trabalho já. muito, já tem outro trabalho.
E acho também, talvez não estaria isso nas conclusões, mas também a minha monografia ela acabou focando em mulheres jovens, né? Porque também, por ser esse meio virtual, eu acabei alcançando mais as mulheres jovens. Mas Uhum. eu também acho muito interessante porque esse processo, né, esse movimento está acontecendo também em todas as faixas etárias, todas as gerações. E Sim, eu queria compreender mais como que está acontecendo nas outras gerações, porque não é da mesma forma, né? A gente está vendo assim, as mulheres mais jovens, elas estão crescendo, tendo a presença mais de mulheres negras, mulheres com cabelos crespos, cacheados na mídia e tudo mais. E isso afeta de uma forma diferente, né? Nesse processo assim da adolescência e da juventude, tudo. Talvez seja, não vou dizer mais fácil, porque acho que esse processo nunca é fácil, né? Mas talvez seja um pouco menos difícil. Esse processo quando você tem, assim, até essa questão das influenciadoras, né? Você tem esse acesso à informação tão mais fácil, esse acesso à informação tão mais palpável, que você consegue interiorizar isso de uma forma mais, é mais próximo, né? Você está inserido já nessa lógica, enfim. Eu acho que eu queria entender um pouco mais como estudar nas outras gerações. Mas aí também é um papo para outro trabalho, outra pesquisa e não entraria aqui, né? E aí, exatamente, essa questão do mercado, que eu sim. acabei dando volta. A Bom, gente percebe, né, como porque no até início, estão assim, tão comentando aqui sobre nunca ter pensado nisso, da Mara. Nunca ter pensado nisso em relação aos homens, né? Como eles são reprimidos em relação aos seus cabelos por uma questão capitalista e de imagem social racista. é exatamente isso. É exatamente isso. E aí cabe toda Escolhe vocês uma vão. outra lógica para estudar isso, né? Para pensar e atingir e conseguir acessar essas pessoas. Mas enfim, aí agora Sobre o fui mercado. aqui no mercado. E, então, a questão do mercado, a gente observa assim esse movimento, né? Da primeira vez assim, que eu parei e fui pensar e fui perceber essa diferença do mercado. É que os produtos agora específicos para cabelo cacheado e cabelo crespo e até transição capilar, eles estão vindo exatamente dos, das marcas que antes produziam, não antes produziam, elas continuam produzindo, isso eu falo na minha monografia, só que antes tinham um foco, né? Em produtos alisantes, produtos relaxantes, em produtos com cuidados pós-química, né? Então, tinha toda uma propaganda, né? Tudo uma publicidade em volta da transformação, né? Da transformação da textura do cabelo. Todo o incentivo, vamos acabar com frizz, e aí você vê aí um exemplo que mexe muito da seda, com aquela propaganda do leão, né? Do frizz, e acabar com frizz. E exatamente vendo o cabelo crespo, cacheado, todos os seus as suas características, né, como problemas a serem resolvidos. E aí você vê todo um movimento dessas marcas que agora tem produtos com uma publicidade dizendo assuma sua beleza natural, ou produtos como linhas específicas para transição capilar e linhas específicas para cuidar do cabelo crespo, linhas específicas de volumão, volume mais. Sendo que essas marcas, nesse primeiro momento, elas estavam com todo esse processo é, de acompanhar esse alisamento. A gente entende também que é uma questão de era o que você acreditava ser uma demanda, né, e tudo mais, mas a gente sabe que como o mercado ele produz de acordo com a demanda, ele também está criando a demanda, né? Porque ele também está com a publicidade ali, ele acaba criando, ele a reproduz. E a gente vê isso como esse movimento ele mudou quando uma vez que o mercado percebe esse potencial de consumo e esse potencial de lucro nesse grupo, né? Nesse movimento de transição capilar. Ele percebe que essas meninas estão realmente voltando a consumir aos seus cabelos naturais e estão com essa vontade de consumo, né?
Eu acho que aí entra também muito uma questão que eu tenho pensado muito, é que até da autoestima, né? Assim, de você pensar que você tinha um cabelo liso e você nunca soube, às vezes, muitas meninas nunca souberam como era seu cabelo na sua textura natural, né? E Sim, aí você pensar que depois você tá agora com o cabelo cacheado e de uma forma que você não sabe como cuidar, você não tem ideia de como manter, como cuidar esse cabelo. E aí você tem que literalmente reaprender. E você vai testar, e você vai conhecer. E é exatamente isso. E você vai ter que testar vários produtos. Para testar vários produtos, você tem a vontade também de consumir e cuidar desse cabelo. E é toda essa questão também de autoestima e identidade e significar. Então, há uma vontade muito grande de consumo desse grupo de pessoas, né? Então, o mercado percebe isso, percebe essa demanda e captura esse movimento e traz aí linhas específicas e toda uma propaganda em volta disso. E a gente percebe também nessa captura desse movimento das influencers, né, das influenciadoras digitais, com linhas assim, linha blogueiras ou propagandas específicas para que vão assim passar pela feitos numa lógica para as redes sociais, né? Para serem divulgados nas redes sociais. E tem esse movimento também, né? Porque foi também muita. A transição capilar, ela também, como eu vou falar assim na monografia, ela também foi muito popularizada também pelos influenciadores digitais e toda essa questão. Então, o mercado também captura e traz, né? Sim, sim. não sei se falei bastante. Ótimo, eu acho que é isso mesmo. E eu tava lembrando aqui sobre como que também, pensando no mercado, né? O que aconteceu essa semana, eu acho que não tem como a gente não falar nessa live. Eu não sei se o pessoal que tá assistindo viu, mas o Bombril, né, uma marca conhecidíssima, relançou, na verdade, eles já haviam lançado isso, acho que na década de 50, uma linha de esponja para limpeza que eles denominaram de crespinha, né? Então, associando aí o cabelo da mulher negra a um produto de higiene, né? E como que você também traz isso na sua monografia, da associação do fenótipo negro a características negativas, né? Um aspecto sujo, desleixado. E, enfim, eles acabaram tirando, né, o produto, porque recebeu muitas críticas, ainda bem. A gente está, pelo menos nesse sentido, a gente está num processo um pouco mais avançado. Sim, E sim. também uma coisa que, junto dessa notícia, né, que eu andei vendo essa semana, e eu cheguei a comentar com você, acho que a gente podia falar um pouco disso aqui também, como que também a galera na internet, né, tava relembrando é, como que alguns outros produtos, né, que nem eu anotei aqui, além o removedor Zulu e o álcool zumbi, né? Eles trazem, esses produtos trazem no nome deles e até em imagens, né, de homens negros, essa associação entre produto de limpeza e o fenótipo negro. Acho que você podia falar um pouco dessa questão, dessa ligação entre esse aspecto de sujo, de desleixado, a uma necessidade de higienização. O que você acha? Então, é muito. É engraçado. Engraçado não é muito triste, na verdade. A gente vê que tem toda essa evolução, mas a gente ainda percebe que também tem um retrocesso junto, né? A gente percebe em muitas coisas acontecendo no nosso contexto brasileiro, momento, enfim. Mas, enfim, o que acontece? É muito interessante perceber também como ali, naquele espaço dentro daquela marca, não tinha ninguém para parar e pensar o impacto da volta daquele produto, né? Ainda mais no momento que está sendo tão discutida, né? As relações raciais, toda a pauta está sendo discutida e tão fortemente, em qualquer momento seria, assim, um, horrível ter, né, relançado esse produto, mas extremamente nesse momento, e não tinha ninguém ali dentro que pudesse chegar e falar, não é o momento certo. E aí tá a falta, né, de pessoas ocupando esses espaços para interferir exatamente nisso, né?
Exatamente. Mas, enfim, e a gente aí entende, né, como essas práticas, elas interferem no imaginário da estética, né, e do fenótipo negro. Você, principalmente, a gente vê aí na questão da, da escola, né, e todas as piadas e a associação cabelo com bombril e a cabelo com enfim, da questão até não só do cabelo em sua textura natural, mas cabelo manipulado, cabelo em dread, e a ideia de cabelo em dread e trança suja, todo esse imaginário, é tudo construído e é tudo mantido, né, por todos esses mecanismos. Tem mecanismos funcionando, que funcionam até hoje, que vão manter esse imaginário, né? Ele não está aí à toa, ele está sendo reproduzido e eles vão ser reproduzidos até ter uma quebra ali, não só. E aí, de novo, essa questão toda eu coloco da representatividade, ela é importante, principalmente nessa questão da autoestima, né, de você se ver fora e você se ver em lugares bonitos e tudo mais, mas também não ela só pura, assim, né, mas na representatividade dentro efetiva, assim, né, com mecanismos também que vão contra esses mecanismos que sejam institucionais também, né? E a gente vê como né, essas políticas deveriam estar agindo, né, para exatamente romper, né, com esse processo, romper com esse desculpa, gente, a palavra fugiu aqui, ó. Com esse movimento, Sim. né? A palavra que eu mais uso, movimento, e eu esqueci, mas enfim, com todo esse movimento. E é isso, eu acho que assim, a gente está tendo essa melhora, né? Acho que principalmente está acontecendo de forma também muito individual, aí eu boto a transição capilar, eu acho que essa questão da autoestima, desse rompimento com esse imaginário, né, da estética negra como feia, como suja e etc. E é exatamente essa ressignificação, né, da beleza, dos padrões. E eu acho isso é muito importante, assim, a gente continuar com esse movimento, né? Sim, né? Eu acho que até essa questão do mercado, né? Desses produtos, na verdade, que o mercado produz de limpeza associados à estética negra, né? Ao fenótipo negro, é um bom exemplo, assim, pra gente estar olhando para isso que você traz, né? De tudo que aquilo que se distancia de uma beleza branca ideal é algo considerado feio ou que precisa ser limpo, né? Eu acho que quando a gente vai ao mercado mesmo, né? Ao supermercado, e a gente se depara com isso, a gente está sendo informado, olha, isso é feio, isso Exatamente. não é válido, né? Em Então, propagandas, né? as propagandas. Você traz muitas E propagandas, né, no seu TCC. sim, sim, e a gente internaliza isso, né? E isso é uma questão muito também de internalizar e as pessoas negras também internalizarem isso, né? Uhum. Não só como que eu falo isso? Não só as pessoas não negras internalizarem e reproduzirem, mas as próprias pessoas negras internalizarem e passarem a ter esse auto-ódio mesmo, né? Não se verem como sujas, se verem como feias, se verem como. Tanto que não é a realidade, não é. Não, tá longe de ser a realidade. E é extremamente perigoso, né? Sim. E a necessidade daquele movimento que você também traz, né? O movimento negro Black is Beautiful. É, Achei demais você ter trago na sua monografia também. principalmente nos Estados Unidos tem, se tiver assim, muitos movimentos, assim, até de coisas assim que a gente acha que é talvez assim, bobo, fácil despercebido, assim, mas até, não sei, uma coisa me vem à mente, assim, aquele desafio, não sei, do Instagram com aquela música que tem Sim, sei. várias meninas assim que aparecem mais assim desarrumadas, vamos dizer assim, e aí do nada aparecem todas desarrumadas, assim, meninas negras, assim, maioria. E tudo isso assim reforça, né, a ideia da beleza negra e né, a exaltação da beleza negra. Acho muito importante. Assim. São pequenas coisas que adicionam, né? Sim, total. Que bom que a gente tá caminhando pra isso, né? Pois é. É, Eu acho que eu vou passar então para a pergunta das conclusões, né? Quais foram as conclusões do seu trabalho? Tá, Me tá falar. ótimo. Então, eu acho que
a primeira, assim, que eu poderia falar foi exatamente a ideia de que, para haver essa mudança no mercado, teve que ter uma mudança cultural, né? Eu acho que isso sempre ficou meio claro já desde o início, que não seria possível essa mudança do mercado sem a mudança cultural, essa mudança, transformação, né, da cultural da sociedade brasileira. E aí eu acho também interessante entender esse processo, né, da popularização da transição capilar como uma coisa que acontece ciclicamente, né? Agora eu vou tentar explicar um pouco isso, que talvez eu me enrole um pouco, mas vamos lá. É uma coisa que a gente consegue identificar o seu início, né? Como o início desse movimento, né? A volta ao cabelo natural no movimento negro, isso assim é claro. E a gente consegue ver essa saída e a partir daí, a gente vê esse movimento da transição capilar e da exaltação da beleza negra, da beleza natural, né? Uhum. Indo, por exemplo, para as redes sociais, para aí passando pelas influenciadoras, e dentro dali, muitas meninas sendo incentivadas a passarem pelo processo e tudo mais. E aí o mercado percebendo que ali tem uma possibilidade de lucro e produzindo produtos mais específicos, né, para essas meninas e produzindo propagandas também, publicidade em volta disso. E aí essa publicidade também faz com que meninas se sintam representadas e nessa questão também outras meninas passam a pensar e considerar a transição capilar. E aí passam a consumir conteúdo das influenciadoras. E muitas influenciadoras, e aí eu cito algumas aqui, por exemplo, como Ana Paula Chongani e Nathalie Neri, que eu não sei se todo mundo conhece, mas se não conhece, vale a pena. Sim. E elas trazem, assim, toda vídeos sobre cuidados com o cabelo, né? Aí, coisa da parte estética, né? Mas não é uma parte estética pura, né? Não é só o cuidado com trança, como que é o cuidado com dread, como que é o cuidado com o cabelo, sua textura natural, não é só falar sobre a transição capilar. Elas trazem pautas raciais extremamente importantes e que elas estão ali disponibilizando para um público que talvez não teria acesso tão como a gente está fazendo aqui, né? Essa live. Então, é muito importante esse movimento que elas estão fazendo. E elas acabam também captando pessoas dentro do movimento negro. Então, é uma coisa que acontece assim, ciclicamente. Cada fase está alimentando a outra. Eu acho que isso foi muito importante perceber assim, nesse trabalho. Que eu não posso chegar e falar, foram as redes sociais que influenciaram as meninas agora passar pela transição capilar. Não, foram todo esse conjunto e talvez mais alguma coisa que eu ainda não percebi, né? Porque acho que a conclusão desse trabalho é que ele não está concluído, que ainda tem muita coisa, né, para a gente perceber e pesquisar. Mas eu acho que a primeira coisa que é importante assim, pontuar é que está tudo interconectado, né? Todos eles estão se alimentando um do outro e produzindo um para o outro. Sim, É. acho que quando você trouxe isso, né, eu lembrei muito, e aí a parte que eu queria também falar aqui, sobre essa questão das influenciadoras, né? Como que a gente também percebe, né? Que eu também, assim, eu fui influenciada por uma influenciadora. O meu telefone tocou aqui. Eu fico com medo de cair ela. Aqueles números de São Paulo me ligaram aqui. Tô querendo cair a live. Cara, ferrou. São Paulo. Vida. Mas aí eu lembrei muito da menina que da influenciadora que me influenciou, né? Foi a Ana Lídia Lopes, que na época ela bombou muito, assim. Ela fez um Sim. vídeo até que ela tava fazendo pra uma marca, né, de cabelo, acho que era salão online, que era sobre a história da vida dela e, enfim, ela contando os dramas que ela teve, né, que ela vivenciou junto com a mãe dela. Eu também lembrei muito da minha mãe. É, de como que, enfim, o que que ela passou e aquilo mexeu comigo. Foi ali que eu decidi, pô, vou passar pela transição e também já tava no contexto de UF, né? Porque Uhum. tem Que é muito, muito importante também, né? tem muito isso, cara. Você, tipo, passar pela transição
no ambiente que você está passando, você, tipo, tem diferença, né? Se você está num ambiente Sem dúvida, super branco, elitizado, você não vai ter coragem, porque sem aquilo dúvida. ali é visto como feio, né? Que a gente já falou. E aí, essa diferença, né, entre essas influenciadoras que você trouxe, tipo a Nathalie Neri e a Ana Lídia Lopes, né? Eu tava até lembrando que a Ana Lídia, quando ela ganhou, né, uma certa popularidade com isso, de mostrar os cuidados dela com a transição, influenciar as meninas a passarem pela transição, mas como o discurso dela estava totalmente descolado de um discurso do movimento negro, né, de Uhum, entender isso como um fenótipo negro e como isso a gente tem que ressignificar. Ela estava ali ressignificando como belo, uhum, mas sem essa base no movimento negro. E aí eu acho que isso demonstra muito, assim, isso que você traz, que não é um processo linear, né? É algo que uhum. está aí interligado, movimento negro, influências e mercado, né? Eu acho, Eu acho, sabe? eu acho que é importante pontuar assim, que mesmo quando é um caso, por exemplo, de uma menina como a Ana Lídia Lopes ou qualquer outra pessoa que está passando pela transição capilar e pensa simplesmente pelo lado estético, que eu acredito que ainda assim seja querendo ou não, consciente ou não, é um ato político, né? Porque você está indo além de um padrão, você está se distanciando de um padrão e você vai receber ali todas as represálias em volta disso. E você vai, querendo ou não, perceber como aquilo ali está se dando, como que tá, o porquê você está. É impossível você não se questionar do porquê as pessoas estão fazendo isso, porque as pessoas estão te tratando de forma diferente, porque as pessoas estão achando que você é feio, assim, pessoas estão achando que você talvez seja mais bonita, assim. Ou, enfim, todos esses questionamentos e, enfim, eu acho que não não separa, né, dessa questão de ser importante politicamente. Ser só estético não é vazio por isso, não é menos importante por isso, né? Exatamente também por esse lado da ressignificação da beleza, né? Que é muito importante também. Querendo ou não, é sim também Sim, uma questão que vai além da estética, né? sim. Eu vou passar para a próxima pergunta, que é mais sobre o processo do seu trabalho, né? Eu queria saber por que que você se interessou pelo tema. Então, em 2016, né, eu mesma comecei a passar pelo processo de transição capilar e assim eu comecei a procurar assim, essas comunidades virtuais, né, esses grupos Facebook e esse próprio grupo mesmo que eu disponibilizei o meu questionário, esse transição capilar voltando ao natural. Ele ali, assim, eu achei muito apoio das meninas e também por uma questão que a gente já comentou muito, né? É, é um cabelo que você nunca teve acesso, assim, dependendo do ano, do momento da sua vida que você começou a alisar, é um cabelo que você não sabe nem como é que é. Eu já nem lembrava mais como é que era o meu cabelo. E sei que muitas meninas tiveram essa experiência, né? Então, você não tem ideia de como cuidar, você não tem ideia de como lidar com todas as questões, né, que envolvem isso. E, enfim, ali também eu acabei conhecendo toda essa comunidade das influenciadoras de cabelo e passei a consumir esses conteúdos. Mas eu acho que o que me deu esse clique, assim, de pensar essas transformações, que me realmente me fez me interessar mais, assim, pelo tema de como se dão essas transformações, foi no momento em que eu precisei sentir a necessidade, né, de consumir produtos específicos para o meu tipo de cabelo, né? E aí eu comecei a perceber exatamente esse movimento que eu comentei antes, né, que os produtos agora que eu poderia usar para o meu tipo de cabelo, primeiro, que havia muito mais, né, do que havia antes, porque antes eu contava assim no dedo os produtos que eu poderia usar, né, na minha infância Neutrox. e Neutrox e a Masterol, e era isso que eu acho que eu posso lembrar. E fora isso, além, né, da maior quantidade, que essas mesmas marcas que estavam produzindo esses produtos novos, né, específicos,
elas eram as marcas ou que eu utilizava para alisar o cabelo, né? Que você via, por exemplo, Uhum. em específico na minha monografia, eu fiz esse recorte dessas três marcas, né? Embeleze, Salon Line e Niele. Sim. E, enfim, essas marcas que tinham todo esse foco para cabelos para transformação, né? Que tem essa nomenclatura, assim, transformação e tratamento. Então, esse produto de transformação. E agora eu tinha todo aquele foco em produtos de tratamento. Então, foi aí que eu tive essa vontade de entender, né, esses processos. Foi a partir desse momento. Então, foi realmente por questões pessoais também ali, né? E por estar habitando nesses espaços que me permitiram ter contato com meninos passando pelo mesmo processo e entender como se deram ali. Enfim, Sim, foi. eu acho que até é sempre um bom tema, né, de monografia, de trabalho, enfim, que acadêmico é quando aquilo realmente toca a gente, né? Sim. Mas então, agora acho que seria legal você falar um pouco da dificuldade que você teve no desenvolvimento e na escrita, assim, do TCC. Eu acho que a primeira dificuldade que eu penso assim é que esse meu TCC ele foi feito em um ambiente virtual, né? Em sua maioria ele foi um ambiente virtual, então tem essa metodologia diferente, né? Que você tem que se adaptar. Então eu tive que me readaptar, buscar assim, como fazer essa metodologia, né? Como fazer essa pesquisa nesse contexto. E aí entra também a questão de tempo, né? E é um tempo reduzido e tal. E toda a ansiedade que todo mundo que está passando ou passou pela monografia sabe que tem em volta, assim, esse bicho de sete cabeças que é a monografia. Sim. E acho que aí eu tenho que falar da importância de ter essa orientadora maravilhosa que eu tive, que é a Flávia Rios, que pegou na minha mão, assim, e guiou por esse caminho que eu sei que foi preciso muita paciência, porque acho que é aquele negócio, né? Quando um tema, um trabalho que você tem muita vontade, assim, muito contato, que vai estar tão perto do coração, assim, como é esse trabalho para mim, como é esse tema para mim, além de ser um trabalho extremamente fértil, que acho que agora eu vejo como você pode ir para tantos lados, né? E pegar tantos recortes, enfim. Sim. Você quer abraçar o mundo, né? Eu acho que isso é uma coisa muito que muitas pessoas têm em comum no momento de fazer a monografia. Você quer abraçar o mundo, você quer fazer tudo, você quer falar de tudo. E Sim. não dá, né? Não dá pelo tempo e também porque não cabe. É um projeto, né, de monografia, não cabe. E aí eu tenho que falar que também a Flávia Rich foi de extrema importância, assim, para esse trabalho para mim, porque ela me guiou completamente, assim, de não só assim do embasamento dos teóricos, assim, que ela me chegou assim com extremamente prontamente todos os teóricos maravilhosos para eu poder trabalhar com isso. Todo momento que eu tinha alguma dificuldade com qualquer definição, por exemplo, eu tive um pouco de dificuldade com essa definição de colorismo. Ela falou: não, tá vendo que você tá com um pouquinho de dificuldade aqui, vamos. Tem uma definição boa aqui para você. Então ela foi sempre acompanhando, assim. E é isso, eu acho que as dificuldades são essas, assim, que qualquer um que tá passando por esse processo de monografia sente, né? E aí a gente fala da necessidade de uma boa orientação, né? Da importância. E Sim, agradeço aqui de novo para minha professora, minha orientadora favorita. em relação à Carol mesmo, muita paciência. Pois é, Ela existe imagina. ainda, sei, é outro patamar. Sim, exatamente. Nossa live tá aparecendo aqui pra mim que tá com 51 minutos não, segundos restantes. Eita. É, Olha, eu achei que não ia dar pra... eu não sei se eu encerro já e aí eu termino as perguntas na outra e aí Pode ser, acho que é bom, né? então eu vou Pra encerrar, não terminar do nada, né? é, Tá, então tá eu vou bom. encerrar agora e a gente volta pra terminar as perguntas e Tá fazer ótimo. perguntas. Tá. Neide, vai entrar outra. Continua Vai ter mais, vai ter mais. a salva no Instagram aqui no nosso Instagram do Desestrutura, tá? Então até daqui a pouco, Lilian. Vai Até salvar. já. Tchau.